Ela largou uma carreira brilhante para salvar o pai. Virou vendedora e engoliu humilhações em silêncio. Até que a esposa de um milionário falou em francês para ofendê-la, sem saber que ela entendia tudo. O som da risada atravessou a loja como uma lâmina. Era o tipo de riso que não vinha do humor, mas do desprezo. Alto, afiado, feito para machucar. E todos os clientes que estavam na Maison Beaumont naquela tarde pararam o que estavam fazendo para olhar. Karine Campos, a vendedora mais nova da loja, sentiu o impacto daquela gargalhada antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Estava organizando uma prateleira de lenços importados quando ouviu a voz estridente cortando o ar. "Olhe para essa garota. Parece uma qualquer disfarçada de vendedora", disse Clarice em francês. Karine não se moveu. Ficou ali, com as mãos paradas sobre a seda, sentindo o rosto esquentar. Porque ela entendeu. Entendeu cada sílaba, cada vírgula, cada gota de veneno escondida naquela frase dita em francês perfeito. "Olhe para essa garota. Parece uma mendiga disfarçada de vendedora." Era isso que a mulher havia dito, rindo, apontando o dedo indicador na direção dela como se estivesse indicando uma mancha no chão. A mulher que falava era Clarice Dumont, esposa de Renato Dumont, um dos homens mais ricos da cidade. Clarice tinha o hábito de entrar em lojas de luxo como quem invade territórios conquistados. Andava devagar, tocava nas peças com as pontas dos dedos e tratava cada vendedor como se fosse um servo pessoal que ela tivesse acabado de contratar. Renato vinha logo atrás, sempre em silêncio, com aquele ar de quem fingia não ver o que a esposa fazia. Nunca intervinha. Nunca dizia nada. "Sério, querido. Olha os sapatos dela." "Que vergonha", continuou ela, em francês. Agora se virando para o marido, rindo ainda mais alto. "Seriamente, querido, olhe para os sapatos dela. É constrangedor." Renato olhou brevemente para Karine e desviou o olhar. Não disse uma palavra. Apenas ajeitou o nó da gravata e fingiu se interessar por uma vitrine de relógios. Karine engoliu em seco. Podia sentir os olhos de todos os clientes sobre ela. Podia ouvir o silêncio constrangido que havia tomado conta da loja. Sabia que se respondesse, perderia o emprego. E perder aquele emprego não era uma opção, porque Karine não trabalhava ali por escolha. Trabalhava por necessidade. Uma necessidade que carregava um peso que ninguém naquela loja poderia imaginar. Há alguns anos, Karine era outra pessoa. Formada em letras com especialização em francês e italiano pela Universidade Mondrian, uma das mais conceituadas do país, ela havia construído uma carreira promissora como tradutora literária. Traduzia romances, poesia, contratos internacionais. Chegou a ser convidada para trabalhar na embaixada francesa em Brasília. Sua vida parecia um caminho reto em direção ao sucesso, até que tudo desmoronou. Seu pai, seu Heraldo, um carpinteiro honesto que havia sustentado a família inteira com as próprias mãos, foi diagnosticado com uma doença degenerativa, que exigia tratamento contínuo e medicamentos que custavam mais do que ele havia ganhado a vida inteira. O plano de saúde negou a cobertura. Os advogados diziam que o processo levaria anos. E enquanto a burocracia andava no ritmo da indiferença, seu Heraldo definhava no quarto dos fundos da casa pequena, onde Karine havia crescido. Ela largou tudo. Abandonou a carreira, os contratos, os convites. Voltou para a cidade onde nasceu para cuidar do pai e da mãe, Dona Mércia, que já não conseguia fazer tudo sozinha. Precisava de dinheiro imediato, sem tempo para processos seletivos longos ou entrevistas em multinacionais. E foi assim que acabou na Maison Beaumont, uma loja de roupas de luxo no centro comercial mais caro da cidade, como vendedora. Ninguém ali sabia quem ela era. Ninguém sabia que a mulher que organizava prateleiras e atendia clientes com sorriso forçado falava 4 idiomas fluentemente. Ninguém sabia que ela havia traduzido livros que estavam nas prateleiras das melhores livrarias do país. Para todos ali, Karine era apenas mais uma funcionária tentando bater a meta do mês. E era exatamente assim que Clarice Dumont a via. "Com licença", disse ela em francês, estalando os dedos no ar como quem chama um cachorro. "Venha cá. Preciso de ajuda." Karine respirou fundo, ajeitou a postura e caminhou até ela. "Pois não, senhora. Como posso ajudar?"
Clarice nem olhou para seu rosto. Estava segurando um vestido de seda perto do corpo, girando devagar em frente ao espelho. Esse tecido é realmente seda francesa? Ou é essa imitação barata que vocês tentam empurrar? É seda legítima, senhora. Importada diretamente de Lyon. Temos o certificado de procedência, se a senhora desejar verificar. Clarice finalmente olhou para Karine, de cima a baixo, com aquele olhar que media, pesava e descartava uma pessoa em 2 segundos. Você sabe onde fica Lyon? Perguntou com um sorriso que não tinha nada de simpático. Sei sim, senhora. Duvido. Clarice riu, se virando para Renato. Querido, ela provavelmente nem sabe onde fica a França no mapa. Renato não respondeu, mas havia algo no olhar dele. Algo rápido, quase imperceptível. Um incômodo. Uma vergonha que ele tentava esconder atrás da indiferença. Karine sentiu as unhas cravando na própria palma. Cada célula do corpo dela gritava para responder. Para soltar em francês fluente tudo o que estava engasgado. Para mostrar que não apenas sabia onde ficava Lyon, como já havia caminhado pelas suas ruas, visitado seus ateliês de seda, conversado com artesãos locais em seu próprio idioma. Mas ela não podia. Não agora. Não ali. Porque em casa, seu Heraldo esperava pela próxima dose do medicamento. E aquele emprego, por mais humilhante que fosse naquele momento, era o que mantinha o frasco cheio. Vou experimentar esse, Clarice disse, jogando o vestido nos braços de Karine sem cuidado nenhum. E me traga também aquele casaco que está na vitrine, o bege. E não demore, porque meu tempo é valioso. Sim, senhora. Karine se afastou carregando o vestido e enquanto caminhava em direção ao provador, ouviu Clarice dizer mais uma vez em francês, agora para outra cliente que parecia ser sua amiga. Eu venho aqui só para me divertir. Essas vendedoras acham que são alguém. A amiga riu. Clarice riu. E o som daquele riso ficou ecoando na cabeça de Karine como um sino que ninguém conseguia parar. No provador, enquanto pendurava o vestido e ia buscar o casaco, Karine encostou a testa na parede fria e fechou os olhos. Não era a primeira vez que era humilhada por uma cliente. Mas era a primeira vez que a humilhação vinha no seu próprio idioma de especialidade. Era como se alguém tivesse encontrado a parte mais sensível da sua história e apertado com força. Ela pensou no pai. Na forma como ele segurava a mão dela quando era criança e dizia: Filha, o mundo vai tentar te fazer pequena, mas você nasceu gigante. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. A voz dele ainda ecoava dentro dela, mesmo agora que ele mal conseguia falar. Karine abriu os olhos, respirou fundo e voltou ao salão com o casaco nos braços e o sorriso profissional no rosto. Porque era isso que gigantes faziam. Aguentavam a tempestade de pé. Clarice experimentou o vestido e o casaco, girou na frente do espelho por longos minutos, pediu a opinião de Renato, que apenas acenou com a cabeça. E depois disse: Vou levar os 2. Coloca na conta da loja, como sempre. Claro, senhora Dumont. Vou preparar a embalagem. Enquanto Karine embalava as peças com o cuidado que a loja exigia, papel de seda, laço, sacola personalizada, Clarice se aproximou do balcão e apoiou os cotovelos no mármore. Olhou para Karine com uma expressão que misturava tédio e crueldade. Posso te dar um conselho? Clarice disse em português, pela primeira vez sem rir. Karine levantou os olhos. Claro, senhora. Pessoas como você não deveriam trabalhar em lugares assim. Isso aqui é para gente que entende de moda, de cultura, de mundo. Não é para qualquer uma. Ela fez um gesto vago com a mão, como se estivesse espantando um inseto. Você deveria procurar algo mais adequado ao seu nível. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ter forma física. 2 vendedoras que estavam por perto abaixaram a cabeça. O segurança da porta, seu Amilcar, um senhor que trabalhava ali há anos, fechou os punhos sem dizer nada. Até Renato pareceu encolher dentro do próprio terno. Karine terminou de fechar a sacola. Estendeu as alças para Clarice com as 2 mãos, olhou diretamente nos olhos dela e disse com uma voz tão firme que surpreendeu a si mesma: Muito obrigada pela visita, senhora Dumont. Volte sempre. Clarice pegou a sacola, deu uma última risada pelo nariz e saiu da loja de braço dado com Renato, que não havia dito uma única palavra durante toda a visita. Quando a porta de vidro se fechou atrás deles,
O ar da loja pareceu ficar mais leve. Fernanda, a gerente da Maison Beaumont, se aproximou de Karine com uma expressão dividida entre compaixão e impotência. Karine, eu sinto muito. Eu vi tudo. Mas a senhora Dumont é a maior cliente da loja. Ela gasta mais aqui num mês do que nós faturamos em 3. Eu não posso... Eu sei, Fernanda. Karine interrompeu suavemente. Não precisa explicar. Eu entendo. Você entendeu o que ela estava falando em francês? Karine olhou para Fernanda por um longo momento. Poderia contar a verdade. Poderia revelar quem era, o que sabia, o que havia sido. Mas algo dentro dela disse que aquele não era o momento. Não, mentiu. Não entendi nada. Fernanda suspirou aliviada. Melhor assim. Provavelmente não era nada importante. Karine sorriu. Mas por dentro, algo havia mudado. Algo que ela não conseguia ainda nomear, mas que sentia crescendo no peito como uma brasa que alguém havia acabado de soprar. Não era raiva. Não era vingança. Era algo mais profundo. Era a certeza de que aquela não seria a última vez que Clarice Dumont cruzaria seu caminho. E quando isso acontecesse, as coisas seriam muito, muito diferentes. Naquela noite, Karine chegou em casa exausta. A casa era simples, num bairro afastado do centro, mas era limpa, cuidada, cheia de flores que Dona Mércia plantava nos vasos da varanda. Ao entrar, encontrou a mãe na cozinha preparando uma sopa. Como foi o dia, filha? Normal, mãe. Só cansativo. Dona Mércia olhou para ela com aqueles olhos que enxergavam o que ninguém mais via. Karine, eu te conheço desde antes de você nascer. Não me diga que foi normal quando seus olhos estão dizendo outra coisa. Karine se sentou na cadeira da cozinha, a mesma cadeira em que havia sentado a vida inteira, e sentiu os olhos arderem. Uma cliente me humilhou hoje, mãe. Falou coisas horríveis sobre mim em francês, achando que eu não ia entender. Dona Mércia largou a colher e se sentou ao lado da filha. E você entendeu? Cada palavra. E o que você fez? Sorri, embalei as compras dela e disse, volte sempre. Dona Mércia ficou em silêncio por um momento. Depois, pegou a mão da filha entre as suas, mãos calejadas de quem havia lavado roupa para fora durante anos, e disse algo que Karine jamais esqueceria. Filha, dignidade não é o que os outros te dão, é o que ninguém consegue te tirar. Karine deixou as lágrimas caírem. Ali, na cozinha da mãe, com o cheiro de sopa no ar e o som da televisão velha vindo do quarto do pai, ela chorou tudo o que havia segurado o dia inteiro. Chorou de cansaço, de saudade da vida que teve, de medo do futuro, de dor por ver o pai definhar, de raiva por ter que engolir a humilhação de quem não valia metade do que ela era. Quando se acalmou, enxugou o rosto e foi até o quarto de seu Heraldo. Ele estava acordado, deitado na cama, com o olhar perdido no teto. Ao ver a filha, um sorriso fraco iluminou seu rosto cansado. Minha menina, ele sussurrou. Como foi seu dia? Foi bom, pai. Tudo certo. Ele apertou a mão dela com a pouca força que ainda tinha. Eu tenho orgulho de você, sabia? Todo dia. Mais que qualquer diploma, mais que qualquer idioma. Tenho orgulho de quem você é. Karine beijou a testa do pai e ficou ali, segurando a mão dele, até que ele adormeceu. De volta ao seu quarto antes de dormir, ela abriu a gaveta da cômoda e tirou uma caixa antiga. Dentro dela estavam seus diplomas, certificados de fluência, cartas de recomendação de editoras internacionais e um convite emoldurado que nunca havia usado. O convite para trabalhar na Embaixada da França. Karine segurou aquele papel por um longo tempo, sentindo o peso de tudo que havia deixado para trás. Depois, guardou de volta na caixa e fechou a gaveta. Mas dessa vez, não trancou, porque algo dentro dela dizia que logo, muito em breve, ela ia precisar abrir aquela gaveta de novo. E quando abrisse, nada mais seria como antes. Dias se passaram desde a humilhação, e Karine tentava seguir em frente como sempre fazia, em silêncio, com a cabeça erguida e o coração pesado. A rotina na Maison Beaumont havia voltado ao normal. As mesmas prateleiras para organizar, os mesmos clientes para atender, os mesmos sorrisos forçados para manter. Mas algo dentro de Karine não era mais o mesmo. Desde aquela noite em que deixou a gaveta destrancada,
Uma inquietação silenciosa havia se instalado no peito dela e se recusava a ir embora. Naquela manhã, ela chegou à loja mais cedo que o habitual. Gostava do silêncio que existia antes da abertura das portas, quando podia caminhar entre as araras sem precisar sorrir para ninguém. Foi enquanto arrumava uma vitrine que Fernanda apareceu com uma expressão tensa. Karine, preciso falar com você. O que foi, Fernanda? A senhora Dumont ligou ontem à noite, para a dona da loja. Diretamente. O estômago de Karine afundou. E o que ela disse? Fernanda cruzou os braços, visivelmente desconfortável. Disse que não gostou do atendimento, que você foi fria, antipática, que uma vendedora deveria ser mais simpática e grata pela oportunidade de atender alguém como ela. Karine sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Havia sido impecável naquele atendimento. Educada, eficiente, profissional. E mesmo assim, a mulher que a havia humilhado em francês ainda encontrou motivo para reclamar. Fernanda, eu fiz tudo certo. Você mesma viu. Eu sei que fez. Mas a dona Carmela me ligou furiosa. Disse que se a senhora Dumont reclamar mais uma vez vai ter consequências. Para mim e para você. A ameaça pairou no ar como uma nuvem escura. Karine sabia o que consequências significava naquele contexto. Significava rua. Significava perder o salário, o plano de saúde, o medicamento do pai. O que você quer que eu faça? Karine perguntou, tentando manter a voz firme. Quando ela voltar, e ela vai voltar porque vem toda semana, quero que você a trate como rainha. Sorria mais, elogie mais. Faça o que for preciso para ela sair satisfeita. Karine apertou os lábios. Cada fibra do corpo dela gritava que aquilo era injusto. Mas injustiça era um luxo que ela não podia se dar ao prazer de combater. Não agora. Tudo bem, Fernanda. Pode deixar. Amanhã seguiu arrastada. Karine atendia clientes no automático, com um sorriso no rosto e a tempestade por dentro. Foi quando, por volta do meio da manhã, a porta da loja se abriu e entrou uma senhora que Karine nunca havia visto. Era uma mulher que aparentava ter vivido bastante. Cabelos grisalhos presos num coque simples, postura curvada, passos lentos e cuidadosos. Carregava uma bolsa antiga, gasta pelo tempo, e olhava ao redor da loja com olhos curiosos, quase encantados, como uma criança que entra num parque pela primeira vez. Karine observou que as outras vendedoras se entreolharam. Nenhuma se moveu. Era o tipo de cliente que ninguém queria atender porque ninguém acreditava que pudesse comprar algo ali. A Maison Beaumont vendia peças que custavam mais que muitos salários, e aquela senhora claramente não parecia pertencer àquele mundo. Patrícia, uma das vendedoras mais antigas, se aproximou de Karine e sussurrou. Nem perde tempo. Essa aí entrou na loja errada. Vai ficar olhando, tocar nas peças com as mãos e sair sem comprar nada. Karine olhou para a senhora. Olhou para as mãos dela, que tremiam levemente enquanto tocava um lenço de seda na prateleira mais próxima. E naquele instante, Karine não viu uma cliente que não podia comprar. Viu Dona Mércia. Viu sua própria mãe, que também teria aquele olhar encantado se um dia entrasse numa loja assim. Viu todas as mulheres que o mundo havia ensinado a se sentir pequenas demais para ocupar certos espaços. Sem dizer nada para Patrícia, Karine caminhou até a senhora com o sorriso mais verdadeiro que havia dado em semanas. Bom dia, senhora. Seja bem-vinda. Posso ajudá-la em alguma coisa? A senhora levantou os olhos, surpresa, como se não esperasse que alguém ali fosse dirigir a palavra a ela. Ah, bom dia, querida. Eu sei que talvez não devesse estar aqui. Essas roupas parecem tão finas. A senhora pode estar onde quiser, Karine disse com firmeza. E pode experimentar o que quiser. Para isso que estou aqui. Os olhos da senhora brilharam. Sério? É que eu queria comprar um presente para a minha neta. Ela vai se formar e eu queria dar algo especial. Algo que ela olhasse e sentisse que a avó acredita nela, sabe? A voz da senhora tremeu na última frase e Karine sentiu o peito apertar. Aquela mulher não estava ali para comprar um produto. Estava ali para comprar um gesto de amor. A senhora veio ao lugar certo, Karine disse. Me conte mais sobre sua neta. Do que ela gosta? Qual o estilo dela? A senhora abriu um sorriso largo, o tipo de sorriso que nasce no coração antes de chegar ao rosto. O nome dela é Isadora.
É a pessoa mais inteligente que eu conheço. Vai ser a primeira da família a se formar na faculdade. Trabalhou e estudou ao mesmo tempo durante todos esses anos. Eu queria tanto poder dar o mundo para ela. Karine ouviu cada palavra com atenção genuína. Enquanto isso, do outro lado da loja, Patrícia e outra vendedora chamada Gisele observavam a cena com expressões de deboche, cochichando entre si. Está perdendo tempo, Gisele murmurou. Essa senhora não vai comprar nenhum par de meias aqui. Karine ignorou completamente. Passou os próximos minutos mostrando opções à senhora, explicando tecidos, sugerindo combinações. Não com o tom artificial que usava com clientes ricas, mas com a mesma ternura com que conversaria com a própria mãe. A senhora experimentou um lenço, tocou um par de brincos delicados, e seus olhos pararam num vestido que estava exposto num manequim perto da entrada. Aquele ali, ela sussurrou. Aquele é o vestido que a Isadora usaria na formatura e se sentiria a mulher mais bonita do mundo. Karine olhou o vestido. Era uma das peças mais caras da coleção. O preço faria qualquer pessoa pensar 2 vezes. Quer que eu tire do manequim para a senhora ver de perto? Pode. Eu posso tocar? Claro que pode. Karine tirou o vestido com cuidado e o levou até a senhora, que passou os dedos pelo tecido com uma delicadeza quase sagrada. Seus olhos se encheram de lágrimas. É tão bonito, ela disse com a voz embargada. A Isadora merece algo assim. Ela merece o mundo. Quanto a senhora gostaria de investir? Karine perguntou com suavidade, sem nenhum julgamento na voz. A senhora abriu a bolsa antiga e tirou um envelope. Dentro dele havia notas organizadas com cuidado, algumas já velhas, outras mais novas. Eu juntei durante muito tempo. Guardei de cada feira, de cada encomenda de bolo, de cada costura que fiz. Está tudo aqui. Karine olhou para o envelope e sentiu os olhos arderem. Aquele dinheiro não era apenas papel. Era tempo, eram madrugadas. Eram sacrifícios silenciosos que ninguém nunca veria. Quando a senhora contou o valor, faltava. Faltava bastante para o vestido. Seus olhos se apagaram como uma vela soprada pelo vento. Eu sabia, ela disse baixinho, guardando o dinheiro de volta. Eu sabia que não ia dar. Desculpe por ter feito você perder seu tempo, querida. A senhora não me fez perder tempo nenhum, Karine disse, segurando a mão da senhora entre as suas. Me dá 1 minuto, só 1 minuto. Karine caminhou até o fundo da loja, onde ficava o sistema de estoque. O coração batia forte. Sabia que o que estava prestes a fazer podia lhe custar o emprego. Mas também sabia que existem momentos na vida em que a gente precisa escolher entre o seguro e o certo. Ela verificou o sistema e encontrou algo. Aquele vestido específico tinha um pequeno defeito de fábrica, quase invisível, na costura interna da barra. Um defeito que a maioria das clientes jamais notaria, mas que, pelas regras da loja, permitia um desconto significativo na peça. Era uma política que Fernanda raramente autorizava, guardada para situações especiais. Karine voltou à gerente. Fernanda, o vestido da vitrine tem defeito de fábrica na barra interna. Posso aplicar o desconto de peça com avaria? Fernanda franziu a testa. Para quem? Para uma cliente. Aquela senhora que está ali? Fernanda olhou com desconfiança. Karine, não me cria problema. A dona Carmela já está de olho em mim por causa da Dumont. Fernanda, é política da loja. O defeito existe. O desconto é legítimo. Estou pedindo para aplicar uma regra que já está no sistema. Fernanda olhou para Karine por um longo momento. Havia algo na voz daquela vendedora que não era súplica. Era convicção. O tipo de firmeza que não se aprende em treinamento de vendas. Tá bom, autorizo. Mas se der problema, é sua responsabilidade. Karine voltou até a senhora com o vestido nos braços e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Senhora, encontrei um desconto especial para esta peça. O valor ficou dentro do que a senhora tem. A senhora arregalou os olhos. Como assim? Tem certeza? Absoluta. O vestido é da sua neta. O que aconteceu em seguida fez até Patrícia e Gisele pararem de cochichar. A senhora abraçou Karine no meio da loja. Um abraço demorado, apertado, daqueles que dizem tudo o que as palavras não conseguem. As lágrimas desciam pelo rosto enrugado, enquanto ela repetia: obrigada, 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 como uma oração.
Karine segurou as próprias lágrimas com toda a força que tinha, porque naquele abraço ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: propósito. Enquanto embalava o vestido, com o mesmo papel de seda, o mesmo laço, a mesma sacola personalizada que usava para qualquer outra cliente, Karine perguntou: "Qual o nome da senhora?" "Dona Zuleide", ela respondeu, enxugando o rosto com as costas da mão. "E eu nunca vou esquecer o que você fez por mim hoje, menina. Nunca." Dona Zuleide saiu da loja carregando a sacola como se fosse o bem mais precioso do mundo. E, de certa forma, era. Quando a porta se fechou, o silêncio na loja era diferente do que veio depois de Clarice. Não era um silêncio de constrangimento. Era um silêncio de vergonha. Patrícia e Gisele desviaram o olhar quando Karine passou por elas. Seu Amílcar, o segurança, fez um leve aceno de cabeça com os olhos marejados. Fernanda ficou parada atrás do balcão, sem conseguir dizer nada. Karine voltou às suas prateleiras, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, a brasa que Clarice havia acendido sem querer, agora queimava com ainda mais força. A tarde seguiu tranquila, até que minutos antes do fechamento, Fernanda chamou Karine à sala dos fundos. Sua expressão era estranha, uma mistura de surpresa e algo que parecia medo. "Karine, aconteceu uma coisa." "O que foi? A dona Carmela reclamou do desconto?" "Não, não é isso." Fernanda respirou fundo. "A dona Carmela ligou, sim, mas não para reclamar. Ela recebeu uma ligação hoje à tarde, de um grupo empresarial francês, a Brodeur & Associés." Karine sentiu o coração disparar. Conhecia aquele nome. Conhecia muito bem. A Brodeur & Associés era uma das maiores consultorias de moda da Europa. Trabalhavam com as marcas mais prestigiadas do mundo. E durante sua vida anterior, Karine havia traduzido contratos para eles. "O que eles querem?" perguntou, tentando disfarçar o tremor na voz. "Estão vindo para a cidade. Querem fazer uma parceria com lojas de luxo locais e escolheram a Maison Beaumont como uma das candidatas. Vão enviar representantes para uma reunião." "E qual o problema?" Fernanda engoliu em seco. "A reunião inteira vai ser em francês. A dona Carmela não fala francês. Eu não falo francês. Ninguém aqui fala francês. E eles disseram que não trabalham com tradutores externos por questões de confidencialidade." O silêncio que se seguiu foi carregado de uma ironia tão pesada que quase podia ser tocada. A loja que havia assistido sua funcionária ser humilhada em francês agora precisava desesperadamente de alguém que falasse francês. "Se a gente perder essa reunião, a dona Carmela fecha a loja", Fernanda disse, a voz tremendo. Ela já vinha falando em reduzir custos. Essa parceria é a única chance de salvar o negócio. E os empregos de todo mundo. Karine ficou parada, sentindo o peso daquele momento. Poderia simplesmente dizer que não podia ajudar. Poderia deixar a loja afundar junto com as pessoas que a ignoravam, que riam dela, que a subestimavam todos os dias. Mas então pensou em seu Amílcar, que trabalhava ali há anos e sustentava a família com aquele salário. Pensou em Fernanda, que apesar de tudo tentava ser justa dentro das limitações que tinha. Pensou até em Patrícia e Gisele, que eram mesquinhas, sim, mas também tinham contas para pagar e bocas para alimentar. E pensou em Dona Zuleide, na forma como um simples gesto de dignidade havia transformado o dia daquela senhora. Se Karine tinha o poder de salvar aqueles empregos, que tipo de pessoa seria se virasse as costas? "Quando é a reunião?" Karine perguntou. Fernanda levantou os olhos, sem entender. "Semanas." "Por quê?" Karine respirou fundo. Sabia que o que estava prestes a dizer mudaria tudo, que não haveria como voltar atrás, que a vendedora invisível estava prestes a desaparecer para sempre. "Porque eu falo francês, Fernanda, fluente, e também falo italiano, inglês e espanhol." O queixo de Fernanda caiu, literalmente. A boca abriu e ficou assim, suspensa, como se o cérebro tivesse esquecido de enviar o comando para fechar. "Você... o quê?" "Eu sou formada em letras com especialização em francês e italiano. Trabalhei como tradutora literária e já traduzi contratos para a Brodeur & Associés. Conheço o diretor europeu de parcerias deles pelo nome." Fernanda se apoiou na parede como se as pernas tivessem amolecido. "Karine, por que você nunca disse nada?" Karine olhou para a gerente com uma calma que escondia anos de dor. Porque ninguém nunca perguntou. E naquele instante,
Ali naquela sala dos fundos com cheiro de caixas de papelão e produtos de limpeza, a história de Karine Campos começou a mudar de verdade. Mas ela ainda não sabia que a reunião com os franceses traria uma surpresa que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. E que Clarisse Dumont estaria no centro dela. As semanas que se seguiram à revelação de Karine foram as mais estranhas que a Maison Beaumont já havia vivido. A notícia de que a vendedora mais discreta da loja falava 4 idiomas e já havia traduzido contratos para uma das maiores consultorias de moda da Europa se espalhou entre os funcionários como fogo em palha seca. De repente, as mesmas pessoas que a ignoravam nos corredores passaram a cumprimentá-la com sorrisos largos. Patrícia, que havia dito para não perder tempo com Dona Zuleide, agora aparecia com café para Karine todas as manhãs. Gisele, que cochichava pelas costas, começou a puxar conversa sobre viagens internacionais como se fossem amigas de longa data. Karine percebia tudo. E aquilo doía mais do que a indiferença. Porque a indiferença, pelo menos, era honesta. Aquela gentileza repentina era feita do mesmo material que o desprezo anterior. Interesse próprio. Ninguém ali havia mudado de verdade. Apenas o valor que enxergavam nela havia mudado. E para Karine, uma pessoa que passava a te respeitar só quando descobria que você era útil nunca havia te respeitado de verdade. O único que continuou tratando Karine exatamente do mesmo jeito foi seu Amilcar. O mesmo aceno de cabeça, o mesmo bom dia, moça, o mesmo olhar de respeito silencioso. Ele não precisou descobrir que ela falava francês para enxergar quem ela era. Numa dessas manhãs, ele se aproximou dela na entrada da loja e disse algo simples que ficou gravado na memória de Karine. Gente boa, a gente reconhece pelo que faz quando ninguém está olhando, não pelo diploma que esconde na gaveta. Karine sorriu. Seu Amilcar não sabia, mas acabara de descrever perfeitamente a diferença entre ela e quase todas as outras pessoas que trabalhavam ali. Fernanda, por sua vez, havia mudado completamente a postura. Passou a tratar Karine com uma deferência quase exagerada, incluindo-a em reuniões sobre a loja, pedindo opinião sobre vitrine, consultando-a sobre tendências europeias. Em poucos dias, Karine havia deixado de ser a vendedora que organizava prateleiras para se tornar a peça central da preparação para o encontro com a Brodeur & Associés. A dona Carmela, que Karine nunca havia visto pessoalmente, ligava todos os dias para Fernanda perguntando sobre o andamento da preparação. Numa dessas ligações, Fernanda colocou no viva voz sem avisar, e Karine ouviu pela primeira vez a voz da mulher que comandava tudo de longe. Essa vendedora realmente fala francês? Ou vocês estão me fazendo de tola? Dona Carmela perguntou com uma voz seca e desconfiada. Dona Carmela, ela não apenas fala, como já trabalhou diretamente com a Brodeur & Associés. Traduziu contratos para eles. Então me diga por que uma tradutora de contratos internacionais está dobrando camisetas na minha loja. O silêncio de Fernanda disse tudo. Dona Carmela suspirou do outro lado da linha. Tanto faz. Se ela resolver o problema, eu resolvo o dela. Se não resolver, as duas vão para a rua. A ligação caiu. Fernanda olhou para Karine com olhos arregalados e cheios de culpa. Ela é assim. Não leve para o pessoal. Não levei. Karine respondeu com calma. Estou acostumada a ser avaliada pelo que posso fazer, não pelo que sou. Os dias que antecederam a reunião foram intensos. Karine passava as manhãs atendendo na loja e as tardes preparando material para o encontro. Estudou o portfólio recente da Brodeur & Associés, revisou terminologias do mercado de moda francês, preparou apresentações bilíngues e até redigiu uma carta de boas-vindas em francês formal, que Fernanda não conseguia parar de reler, mesmo sem entender uma palavra. Se eu soubesse que tinha uma funcionária assim, teria mudado muita coisa aqui, Fernanda confessou uma noite, quando as duas ficaram até tarde organizando a sala de reuniões. Você tinha, Fernanda, todos os dias. Eu só era invisível. Fernanda abaixou os olhos. Não havia resposta para aquilo que não machucasse. O dia da reunião chegou. A loja foi fechada para clientes regulares naquela tarde. Fernanda mandou decorar a sala dos fundos com flores, servir café importado e colocar música ambiente francesa. Um exagero que Karine achou desnecessário, mas não comentou. O que importava era o conteúdo, não a embalagem. Por volta do início da tarde,
Dois representantes da Brodeur & Associés chegaram. O primeiro era Monsieur Etienne Laval, um homem de meia-idade com postura elegante e olhar analítico. O segundo era Mademoiselle Colette Moreau, uma mulher jovem com um sorriso diplomático e um caderno de anotações que não largava nem para tomar café. Fernanda os recebeu na porta com um nervosismo visível, tentando cumprimentar em francês com frases que Karine havia ensinado na véspera. Monsieur Laval sorriu com educação, mas era claro que esperava mais do que cortesias decoradas. Foi quando Karine se aproximou. Bom dia, Sr. Laval, Srta. Moreau. Sejam bem-vindos. É uma honra recebê-los. Hoje eu serei a interlocutora de vocês, disse Karine em francês. A pronúncia era tão perfeita, tão natural, tão desprovida de sotaque, que Etienne Laval parou no meio do passo e olhou para Karine com uma expressão de genuína surpresa. Você é francesa? Perguntou ele, em francês. Brésilienne. Karine respondeu com um sorriso sereno. Colette Moreau sorriu pela primeira vez desde que entrou. Anotou algo no caderno e trocou um olhar com Laval que dizia, sem palavras, que estavam impressionados. A reunião começou na sala preparada. Karine conduziu toda a conversa em francês fluente, apresentando a Maison Beaumont com uma elegância que surpreendeu até Fernanda, que assistia da lateral sem entender as palavras, mas compreendendo perfeitamente o impacto que Karine causava. Cada argumento era preciso, cada dado era relevante, cada resposta às perguntas de Laval demonstrava um conhecimento profundo do mercado de moda europeu que ia muito além do que qualquer vendedora deveria saber. Numa determinada altura, Laval fez uma pergunta técnica sobre logística alfandegária de importação de tecidos entre a França e o Brasil. Era o tipo de pergunta que derrubaria qualquer pessoa sem experiência real no assunto. Fernanda sentiu o estômago gelar. Karine, porém, respondeu sem hesitar. Citou regulamentações, prazos, tarifas e até mencionou um acordo comercial recente entre os dois países que facilitava exatamente o tipo de operação que a Brodeur pretendia realizar. Laval recostou-se na cadeira e olhou para Colette. Cette femme en sait plus que notre équipe juridique à Paris, ele disse baixinho. Essa mulher sabe mais que a nossa equipe jurídica em Paris. Colette assentiu, escrevendo furiosamente no caderno. A reunião estava correndo de forma impecável. Karine sentia-se viva de um jeito que não experimentava há anos. Era como se cada neurônio do cérebro tivesse despertado de um sono profundo. Como se a pessoa que ela realmente era tivesse finalmente voltado à superfície, depois de estar submersa em silêncio durante todo aquele tempo. Até que a porta da sala se abriu sem aviso. E Clarisse Dumont entrou. O ar da sala mudou instantaneamente. Karine sentiu o corpo inteiro enrijecer. Fernanda ficou pálida. Até Laval e Colette pararam de falar, percebendo que algo inesperado havia acontecido. Clarisse entrou com aquela segurança de quem nunca precisa pedir licença. Atrás dela vinha Renato, com a mesma expressão de sempre, presente no corpo, ausente em tudo mais. Fernanda, querida, Clarisse disse em português, ignorando completamente a presença dos franceses e de Karine. Eu sei que a loja está fechada, mas preciso trocar aquele casaco que comprei. O tecido está me dando alergia, Fernanda gaguejou. Se senhora Dumont, estamos no meio de uma reunião muito importante. Importante? Clarisse olhou ao redor com desdém. Mais importante que eu? Eu sou a maior cliente desta loja. Isso pode esperar 5 minutos. Foi quando os olhos de Clarisse encontraram Karine. E depois encontraram Laval e Colette. Ela reconheceu imediatamente que eram estrangeiros. E, como era de seu costume, decidiu impressionar. Oh, pardon, ela disse em francês, virando-se para Laval com um sorriso encantador. Je ne savais pas qu'il y avait des invités distingués. Je suis Clarisse Dumont, une cliente très importante de cette boutique. Laval a se noué du cadamante, mas não pareceu impressionado. Clarisse, porém, não percebeu. Nunca percebia. Ela se virou para Karine e, com aquele tom de superioridade que usava como arma, disse em francês, na frente de todos. Ora, a vendedorinha ainda está aqui? Achei que já teriam te substituído por alguém mais apresentável. Clarisse riu do próprio comentário. Renato desviou o olhar. Fernanda, que não entendia francês, percebeu pelo tom que não era nada bom. E então aconteceu o momento que mudaria tudo.
Karine se levantou da cadeira, devagar, com uma calma que não era submissão, mas poder. Olhou Clarice diretamente nos olhos, não com raiva, não com desprezo, mas com a serenidade de quem sabe exatamente quem é, e respondeu em francês. Perfeito, impecável, com uma fluência que fez Clarice perder o sorriso antes mesmo de entender as palavras. Senhora Dumont, permita-me me apresentar formalmente. Eu sou Karine Campos, e hoje sou eu quem conduz esta reunião, respondeu Karine em francês impecável. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que aquela loja já havia sentido. Mais pesado que o dia da humilhação. Mais pesado que o abraço de Dona Zuleide. Mais pesado que qualquer palavra que já havia sido dita entre aquelas paredes. Clarice ficou paralisada. A boca entreaberta, os olhos arregalados, o sorriso completamente desaparecido. Pela primeira vez desde que Karine a conhecia, a esposa do milionário não tinha nada para dizer. Colette Moreau parou de escrever e olhou para Clarice com uma expressão gelada. Lavalle se levantou, ajeitou o paletó e se dirigiu a Karine com um respeito que era quase reverência. Senhora Campos, é um prazer reencontrar alguém da casa Brodeur. Sua reputação a precede. Karine apertou a mão dele com firmeza. O prazer é meu, Sr. Lavalle, respondeu Karine. Clarice olhou de Karine para Lavalle, de Lavalle para Colette e de Colette para Fernanda, tentando entender como o mundo havia virado de cabeça para baixo, sem pedir permissão. A vendedora que ela havia humilhado, sobre quem havia rido, a quem havia apontado o dedo chamando de inadequada, estava ali, conduzindo uma reunião internacional em francês perfeito, sendo tratada com mais respeito do que Clarice jamais havia recebido naquela loja. Renato, pela primeira vez, não desviou o olhar. Ficou parado, observando Karine com uma expressão que ninguém ali conseguia decifrar. Não era surpresa. Era outra coisa. Algo mais antigo, mais profundo. Como se ele estivesse vendo algo que já sabia, mas tinha escolhido ignorar. Fernanda, Clarice disse em português, a voz agora fina e trêmula, despida de toda a arrogância que costumava carregar. Eu volto outro dia para trocar o casaco. Saiu da sala sem olhar para trás. Renato ficou parado por mais 2 segundos, olhando para Karine. Depois, seguiu a esposa em silêncio. Quando a porta se fechou, Fernanda soltou o ar que estava segurando desde que Clarice havia entrado. Patrícia, que espiava pelo corredor, tinha a mão na boca. Gisele estava com os olhos cheios de lágrimas sem saber explicar por quê. Lavalle se virou para Karine e disse com um sorriso genuíno: Maintenant je comprends pourquoi cette boutique a été choisie. Agora eu entendo por que essa loja foi escolhida. A reunião foi retomada e concluída com um aperto de mãos que selava a parceria. A Brodeur & Associés escolheu a Maison Beaumont. E todos ali sabiam exatamente por causa de quem. Naquela noite, Karine chegou em casa e encontrou Dona Mércia na varanda, regando as flores mesmo no escuro. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui fora a essa hora? Esperando você, ué. Seu pai está dormindo e eu precisava de ar fresco. Dona Mércia olhou para a filha e franziu a testa. Você está diferente hoje. Diferente como? Sei lá. Parece que cresceu, parece que voltou. Karine se sentou ao lado da mãe e contou tudo. A reunião, os franceses, a entrada de Clarice, a resposta em francês, o aperto de mão de Lavalle. Dona Mércia ouviu tudo em silêncio, com os olhos brilhando na penumbra. Quando Karine terminou, a mãe não disse nada por um longo tempo. Depois, segurou o rosto da filha com as 2 mãos e falou com a voz embargada. Eu sempre soube que a gaveta ia abrir de novo. Só estava esperando você perceber que a chave nunca saiu da sua mão. Karine abraçou a mãe e chorou. Mas dessa vez não era de dor. Era de algo que ela quase havia esquecido como era. Era de orgulho. Mas o que Karine ainda não sabia era que aquele dia não havia terminado. Porque enquanto ela abraçava Dona Mércia na varanda, seu telefone vibrava dentro da bolsa com uma mensagem de um número desconhecido. Uma mensagem que dizia apenas 4 palavras. Precisamos conversar. É urgente. E o número pertencia a Renato Dumont. Karine ficou olhando para a tela do celular por um longo tempo antes de conseguir respirar. Precisamos conversar. É urgente.
4 palavras vindas do último número do mundo que ela esperaria receber uma mensagem. Renato Dumont. O homem que nunca dizia nada. O homem que assistia a esposa humilhar pessoas como quem assiste a chuva pela janela. Presente, mas nunca envolvido. O primeiro instinto de Karine foi apagar a mensagem e fingir que nunca a havia recebido. Não devia nada àquele homem. Não queria nada com aquela família. Já havia provado o que precisava provar. E a reunião bem-sucedida com a Brodeur & Associés era toda a vitória que precisava naquele momento. Mas algo na palavra urgente a incomodava. Renato nunca falava, nunca se posicionava, nunca movia um músculo que não fosse estritamente necessário. Um homem assim não usaria urgente à toa. Ela não respondeu naquela noite. Guardou o celular, tomou banho, deu o medicamento ao pai e se deitou. Mas não dormiu. Ficou olhando para o teto, repassando mentalmente todas as vezes que havia cruzado com Renato na loja. E quanto mais pensava, mais percebia algo que havia ignorado. Em nenhuma dessas vezes Renato havia rido junto com Clarice. Ele desviava o olhar, ajeitava a gravata, fingia se interessar por outra coisa, mas nunca ria. Será que o silêncio dele não era indiferença? Será que era outra coisa? Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, Karine encontrou seu Heraldo acordado mais cedo que o normal. Ele estava sentado na cama com dificuldade, tentando alcançar um copo de água na mesinha de cabeceira. Karine correu para ajudá-lo. "Pai, por que não chamou a mãe?" "Porque sua mãe já faz demais por mim." Ele respondeu com aquela voz fraca que cada dia parecia carregar menos ar. Queria conseguir pelo menos isso sozinho. Karine segurou o copo enquanto ele bebia. As mãos do pai tremiam tanto que a água escorria pelos cantos da boca. Aquele homem que havia construído armários, mesas e portões com as próprias mãos, agora não conseguia segurar um copo. A injustiça daquilo era tão grande que Karine precisou morder o lábio para não chorar ali mesmo. "Filha", seu Heraldo disse depois de beber, "eu ouvi você e sua mãe conversando ontem na varanda. O senhor estava acordado?" "Acordo toda vez que ouço sua voz. É o melhor remédio que eu tomo." Ele sorriu. E mesmo fraco, aquele sorriso ainda tinha a mesma luz que tinha quando Karine era criança. "Você brilhou ontem, não foi?" "Foi só uma reunião, pai." "Não foi só uma reunião. Foi você voltando a ser quem sempre foi. E isso me dá mais alegria do que qualquer tratamento." Karine beijou a testa do pai e saiu de casa carregando aquelas palavras como armadura. No caminho para a loja, tomou uma decisão. Pegou o celular e respondeu à mensagem de Renato. "Posso ouvir o que tem a dizer, mas não na loja e não na presença da sua esposa." A resposta veio em segundos, como se ele estivesse esperando há horas. "Tem um café na Rua das Acácias. Hoje, depois do seu expediente. Por favor, por favor." Renato Dumont dizendo por favor. O mundo realmente havia virado de cabeça para baixo. O dia na Maison Beaumont passou diferente. Fernanda estava eufórica com a confirmação da parceria. Dona Carmela havia ligado pela manhã e, pela primeira vez na história da loja, havia elogiado alguém. Karine. Patrícia e Gisele se esforçavam para parecer próximas de Karine, como se a proximidade com ela agora fosse um troféu. Seu Amilcar continuava igual, o mesmo aceno, o mesmo respeito silencioso. E isso, para Karine, valia mais que todos os elogios juntos. No fim do expediente, Karine se trocou no banheiro da loja, guardou o crachá na bolsa e caminhou até o café na Rua das Acácias. Era um lugar discreto, com mesas pequenas e iluminação suave. O tipo de lugar onde pessoas vão quando querem dizer coisas que não cabem em lugares barulhentos. Renato já estava lá. Sentado na mesa do fundo, com uma xícara intocada à frente e as mãos cruzadas sobre a mesa. Quando viu Karine entrar, se levantou imediatamente. Um gesto de educação que ela não esperava. "Obrigado por vir", ele disse, puxando a cadeira para ela. Karine se sentou sem sorrir. "Vou ser direta, Sr. Dumont. Não entendo por que estou aqui." Renato voltou ao lugar dele e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse organizando internamente algo que havia demorado muito tempo para tomar forma. "Eu preciso pedir desculpas." Ele começou com a voz baixa. "Não pela Clarice. Ela é responsável pelas próprias atitudes.
Preciso pedir desculpas por mim, pelo meu silêncio. Karine o observou sem dizer nada. Queria ouvir. Precisava ouvir. Eu vi tudo o que ela fez com você naquele primeiro dia. Cada palavra em francês, cada riso, cada gesto. E eu não fiz nada. Fiquei parado, ajeitei a gravata, fingi que não era comigo. Ele engoliu em seco. Mas era. Porque quem vê injustiça e se cala, escolhe o lado de quem pratica. A frase ficou suspensa no ar entre os dois. Karine sentiu algo se mover dentro do peito. Não era perdão, ainda não. Mas era o reconhecimento de que aquele homem estava tentando fazer algo que poucas pessoas têm coragem de fazer. Admitir a própria covardia. Por que agora? Karine perguntou. O que mudou? Renato olhou para a xícara como se a resposta estivesse escondida dentro do café frio. Ontem, quando você respondeu a Clarice em francês, na frente de todos, com aquela calma, com aquela dignidade, eu senti vergonha. Não de você, de mim, do homem que eu me tornei ao lado dela. Ele fez uma pausa longa. Karine não o interrompeu. A Clarice nem sempre foi assim, ele continuou. Quando nos conhecemos, ela era diferente, generosa, humilde. Mas o dinheiro mudou ela. Ou talvez o dinheiro tenha apenas revelado quem ela sempre foi por dentro. Eu não sei mais. E o senhor? Karine perguntou. O dinheiro mudou o senhor também? Renato levantou os olhos. Havia algo ali que Karine não havia visto antes. Não era arrogância nem frieza. Era tristeza. Uma tristeza antiga, guardada debaixo de ternos caros e silêncios calculados. O dinheiro me fez covarde, ele disse. Me fez aceitar coisas que eu jamais deveria ter aceitado. Me fez ficar calado quando deveria ter falado. E me fez perder o respeito da única pessoa que eu nunca deveria ter decepcionado. Quem? Renato respirou fundo e tirou o celular do bolso. Abriu uma foto e virou a tela para Karine. Era a imagem de uma jovem de sorriso largo, cabelos ao vento, segurando um livro com uma expressão de pura felicidade. Minha filha, Lorena. Ela não mora mais comigo. Saiu de casa há tempos porque não suportava mais ver a mãe tratar as pessoas do jeito que trata. A última coisa que ela me disse foi: pai, seu silêncio é tão cruel quanto as palavras dela. Karine olhou para a foto, para o sorriso daquela jovem que havia tido a coragem de dizer ao pai o que precisava ser dito. E sentiu pela primeira vez algo inesperado em relação a Renato Dumont. Compaixão. O que o senhor quer de mim, Renato? Ela perguntou, chamando-o pelo nome pela primeira vez. Ele guardou o celular e olhou nos olhos de Karine com uma vulnerabilidade que não combinava com nada que ela sabia sobre ele. Nada. Não quero nada. Só precisava que você soubesse que nem todo silêncio é concordância. Às vezes é só fraqueza. E que eu pretendo mudar isso. Karine ficou em silêncio por um momento. Depois, se levantou, pegou a bolsa e disse algo que Renato não esperava. Pedir desculpas é um bom começo, mas palavras num café não consertam nada. Se o senhor quer realmente mudar, vai precisar provar com atitudes. E não para mim, para a sua filha. Saiu do café sem olhar para trás. O ar da noite estava fresco e o céu estava cheio de estrelas. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, Karine pensava em Lorena. Na jovem que havia enfrentado o próprio pai para defender o que acreditava. E pensava em seu Heraldo, que mesmo sem forças, ainda encontrava maneira de enchê-la de coragem todas as manhãs. 2 pais, 2 filhas. 2 caminhos completamente diferentes. Quando chegou em casa, Dona Mércia já estava dormindo. Karine foi até o quarto do pai e o encontrou acordado, como se estivesse esperando por ela. Chegou tarde hoje, filha. Tive uma conversa importante, pai. Com quem? Com alguém que está tentando voltar a ser quem era. Seu Heraldo sorriu. Isso é a coisa mais difícil do mundo, mas também é a mais bonita. Karine segurou a mão do pai e ficou ali até ele adormecer. E enquanto ouvia a respiração fraca dele no silêncio do quarto, uma certeza crescia dentro dela. A história com os Dumont não estava nem perto de acabar, porque o que Renato não contou naquela conversa no café, o que ele estava guardando para um momento que ainda não havia chegado, era algo que ligava o passado de Karine ao presente de Clarice de uma forma que ninguém poderia imaginar. E quando essa verdade viesse à tona, nada mais seria como antes.
para nenhum deles. Os dias seguintes à conversa no café passaram com uma calmaria estranha, daquelas que antecedem tempestades que ninguém está preparado para enfrentar. Na Maison Beaumont, tudo parecia caminhar bem pela primeira vez em muito tempo. A parceria com a Brodeur & Associés havia sido oficializada e a loja começava a receber as primeiras remessas de peças exclusivas vindas diretamente da França. Fernanda andava sorridente. Dona Carmela havia parado de ligar com ameaças, e até Patrícia e Gisele pareciam ter encontrado uma versão menos desagradável de si mesmas, embora Karine soubesse que aquilo duraria apenas enquanto ela fosse útil. O papel de Karine dentro da loja havia mudado completamente. Não era mais a vendedora que organizava prateleiras. Agora, era a responsável pela comunicação direta com a Brodeur, traduzindo e-mails, revisando contratos, participando de videoconferências com a equipe de Paris. Fernanda havia conseguido que Dona Carmela aprovasse um aumento significativo no salário dela, e pela primeira vez em muito tempo, Karine conseguiu comprar o medicamento do pai sem precisar escolher entre o remédio e a conta de luz. Numa dessas tardes, enquanto revisava um contrato na sala dos fundos, seu telefone tocou. Era um número internacional. Karine atendeu com o coração acelerado. Karine Campos? A voz do outro lado era masculina, grave, com sotaque francês carregado. Oui, c'est moi. Aqui é Philippe Menard, diretor de parcerias internacionais da Brodeur & Associés. Trabalhamos juntos há alguns anos, não sei se lembra. Karine quase deixou o telefone cair. Philippe Menard, o homem que havia supervisionado pessoalmente 3 dos maiores contratos que ela traduzira antes de largar tudo para cuidar do pai. O mesmo nome que estava no convite emoldurado que descansava na gaveta da cômoda. Claro que lembro, Monsieur Menard. Etienne Laval me contou sobre a reunião. Disse que foi a melhor apresentação que ele viu em toda a carreira dele. E quando descobri que era você, eu precisei ligar pessoalmente. Karine sentiu os olhos arderem. Obrigada, Monsieur. Significa muito ouvir isso. Karine, vou ser direto. A Brodeur está expandindo para a América Latina. Estamos montando uma equipe que vai coordenar parcerias em todo o continente. E eu quero você nessa equipe, como diretora de relações institucionais. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas para Karine pareceu uma eternidade. Diretora, não vendedora, não tradutora freelancer, não funcionária invisível, diretora de uma das maiores empresas de moda do mundo. Monsieur Menard, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Vou enviar a proposta formal por e-mail. Leia com calma, converse com sua família e me dê uma resposta em algumas semanas. Mas saiba que essa vaga foi criada pensando em alguém exatamente com o seu perfil. Na verdade, foi criada pensando em você. Quando a ligação terminou, Karine ficou sentada na cadeira por um longo tempo, sem conseguir se mover. O mundo que havia desmoronado anos atrás estava se reconstruindo diante dos seus olhos, tijolo por tijolo, a partir das mesmas mãos que haviam organizado prateleiras e embalado sacolas. Naquela noite, chegou em casa e encontrou uma cena que fez seu coração parar. A porta estava aberta, as luzes da sala acesas, e Dona Mércia estava sentada no sofá, com o rosto escondido entre as mãos, os ombros tremendo. Mãe! Karine largou tudo e correu até ela. O que aconteceu? É o pai? Dona Mércia levantou o rosto. Estava banhado em lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Havia algo diferente naqueles olhos, algo que brilhava. Seu pai está no quarto. Ele está bem, mas chegou uma coisa pelo correio hoje. Dona Mércia estendeu um envelope para Karine com as mãos trêmulas. Do plano de saúde. Karine abriu o envelope com o coração na garganta. Leu a primeira linha, leu a segunda, e na terceira, suas pernas fraquejaram e ela precisou se sentar. O processo que haviam aberto anos atrás contra o plano de saúde pela negativa de cobertura havia sido julgado, e haviam ganhado. O plano era obrigado a cobrir integralmente o tratamento de seu Heraldo, incluindo todos os medicamentos importados, com efeito retroativo. Isso significava não apenas o tratamento garantido dali para frente, mas o reembolso de tudo que haviam gasto do próprio bolso durante aqueles anos inteiros de luta. Karine não conseguiu segurar.
As lágrimas vieram com uma força que ela não sabia que ainda existia dentro de si. Chorou abraçada à mãe no sofá, as duas balançando juntas como um barco pequeno em mar revolto. Chorou por cada noite em que dormiu preocupada, por cada escolha entre remédio e comida, por cada humilhação que engoliu para manter o emprego que pagava o tratamento. Mãe, acabou, ela sussurrou entre soluços. Essa parte acabou. Não acabou, filha. Dona Mércia disse, segurando o rosto dela. Está só começando. Agora de verdade. Carine foi até o quarto do pai para contar a notícia. Seu Heraldo ouviu em silêncio, com os olhos fixos nos dela, e quando ela terminou de falar, algo aconteceu que Carine não via há muito tempo. O pai chorou. Não de dor, não de fraqueza, mas do tipo de choro que vem quando um peso imenso é finalmente retirado dos ombros. Eu rezava todo dia. Ele disse com a voz embargada. Todo dia eu pedia para não ser mais um fardo para vocês. O senhor nunca foi um fardo, pai. Nunca. O senhor é o motivo de tudo. Os três ficaram juntos naquela noite, no quartinho pequeno, com a televisão desligada e o silêncio cheio de gratidão. Dona Mércia fez chá. Carine leu em voz alta uma das crônicas que o pai sempre gostou. E por algumas horas, aquela casa simples num bairro afastado do centro foi o lugar mais rico do mundo. Na manhã seguinte, Carine chegou à loja com uma energia diferente. Fernanda percebeu imediatamente. Aconteceu alguma coisa boa? Muitas coisas boas, Fernanda. Mas a gente conversa depois. Preciso resolver umas pendências primeiro. A manhã correu tranquila, até que por volta do meio-dia, a porta da loja se abriu e entrou alguém que Carine não esperava ver ali. Renato Dumont, sozinho, sem Clarice. Fernanda enrijeceu atrás do balcão. Patrícia parou de dobrar lenços. Até seu Amílcar endireitou a postura na porta. A presença de um Dumont sem o outro era algo que nunca havia acontecido antes. Renato caminhou direto até Carine, ignorando os olhares de todos ao redor. Sua expressão era séria, mas havia algo diferente nela. Uma determinação que não existia antes. Carine, preciso te contar uma coisa. Algo que eu deveria ter dito naquele café, mas não tive coragem. Carine o observou com cautela. O que é? Renato olhou ao redor, viu os olhos curiosos de todos os funcionários e baixou a voz. Não aqui. Pode ser na sala de reuniões? São 5 minutos. É importante. Carine olhou para Fernanda, que assentiu com a cabeça, e conduziu Renato até a sala onde semanas antes havia conquistado a parceria com os franceses. Fechou a porta e cruzou os braços. Estou ouvindo. Renato ficou de pé, como se sentar fosse fácil demais para o que precisava dizer. Carine, a Clarice está planejando algo. Contra você. O ar da sala ficou denso. Como assim? Ela nunca se recuperou do que aconteceu na reunião. A humilhação que sentiu quando você respondeu em francês na frente dos representantes da Brodeur. Para ela, aquilo foi imperdoável. E a Clarice não é o tipo de pessoa que aceita ser humilhada sem revidar. Eu não a humilhei. Eu apenas respondi. Eu sei, mas para ela é a mesma coisa. E ela descobriu algo sobre você, Carine. Algo do seu passado. O coração de Carine disparou. O que ela descobriu? Renato respirou fundo e olhou nos olhos dela com uma gravidade que fez a temperatura da sala cair. Ela descobriu o verdadeiro motivo pelo qual você saiu da universidade. E não foi a versão que você contou. A Clarice tem documentos. E está planejando usar isso para destruir sua credibilidade na frente da Brodeur em Associés e acabar com a parceria. O chão sumiu debaixo dos pés de Carine. Porque o que Renato não sabia, o que ninguém sabia, era que a história da universidade era muito mais complexa do que qualquer um imaginava. E a pessoa que havia orquestrado a saída de Carine da Universidade Mondrian, a pessoa que estava por trás do esquema de corrupção que ela tentou denunciar anos atrás, tinha uma conexão direta com Clarice Dumont. Uma conexão que, quando revelada, não destruiria apenas a credibilidade de Carine, destruiria o mundo inteiro de Clarice. Carine passou a noite inteira sem dormir. As palavras de Renato giravam na cabeça dela como um disco que alguém havia esquecido de parar. Clarice tinha documentos. Clarice estava planejando um ataque. Clarice queria destruir tudo o que Carine havia reconstruído com tanto sacrifício. E o pior,
Estava usando justamente o passado na universidade como arma. O que ninguém sabia, o que Karine havia guardado em silêncio durante todos aqueles anos, era que sua saída da Universidade Mondrian não havia sido uma simples demissão. Havia sido uma emboscada. Um esquema montado para silenciá-la depois que ela descobriu algo que nunca deveria ter descoberto. Anos atrás, quando ainda lecionava na universidade, Karine havia sido designada para traduzir um conjunto de documentos internos entre o Departamento de Letras e uma fundação estrangeira que financiava bolsas de estudo. Era trabalho rotineiro, ou pelo menos deveria ser. Mas enquanto traduzia os contratos, Karine percebeu inconsistências graves, valores que não batiam, nomes de alunos que não existiam nos registros acadêmicos, bolsas sendo pagas para estudantes fantasmas. E todo o dinheiro desviado passava por uma única conta vinculada a uma fundação chamada Institut Lumière, registrada na França. Karine denunciou. Levou os documentos ao reitor. Acreditou que a instituição faria o certo. Mas o reitor, ao invés de investigar, fez o contrário. Fabricou provas de que Karine havia falsificado relatórios, adulterado traduções e causado prejuízo financeiro à universidade. Em semanas, ela foi demitida por justa causa. Teve o nome manchado no meio acadêmico e perdeu toda a credibilidade que havia construído em anos de trabalho honesto. Ela nunca conseguiu provar a verdade porque os documentos originais desapareceram. E sem provas, sua palavra era apenas isso. Uma palavra contra uma instituição inteira. O que Karine não sabia na época, e só agora, naquela noite sem sono, começou a juntar as peças. Era quem estava por trás da Institut Lumière. Quem era a pessoa que controlava a fundação que recebia o dinheiro desviado? E a resposta fez o sangue dela gelar. Na manhã seguinte, Karine não foi direto para a loja. Pegou o ônibus até o centro da cidade e entrou no cartório regional de registros empresariais. Precisava confirmar uma suspeita que, se estivesse certa, mudaria absolutamente tudo. Pediu uma certidão de composição societária da Institut Lumière. Aguardou 20 minutos que pareceram 20 horas. E quando a funcionária do cartório lhe entregou o documento, Karine leu o nome registrado como sócia fundadora e sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. Clarice Moreira Dumont. A mulher que a havia humilhado na loja. A mulher que havia apontado o dedo para ela rindo em francês. A mulher que naquele exato momento planejava destruí-la era a mesma pessoa que anos atrás havia lucrado com o esquema que destruiu sua carreira. Karine saiu do cartório com as pernas tremendo e o documento dentro da bolsa. Sentou num banco de praça e ficou ali, olhando para o papel, tentando processar a dimensão daquela descoberta. A vida inteira que ela havia perdido, a carreira, os contratos, o convite da embaixada, os anos de humilhação como vendedora, tudo aquilo tinha o dedo de Clarice Dumont, mesmo que indiretamente. O celular tocou. Era Fernanda. Karine, onde você está? A dona Carmela está vindo para a loja, pessoalmente. E a senhora Dumont marcou uma visita para hoje também. Disse que tem um assunto urgente para tratar com a dona da loja. O plano de Clarice havia começado. Karine respirou fundo, guardou o documento do cartório na bolsa e pegou o próximo ônibus para a loja. Se Clarice queria uma guerra, teria uma. Mas não nos termos dela, nos termos de Karine. Quando chegou a Maison Beaumont, o cenário já estava montado. Dona Carmela estava ali pela primeira vez. Uma mulher de meia idade com postura rígida e olhar calculista, sentada na sala de reuniões como se fosse um tribunal. Fernanda estava ao lado, pálida. Patrícia e Gisele observavam do corredor com expressões de medo. Seu Amílcar, na porta, olhou para Karine com um aceno de cabeça que dizia, sem palavras, "Estou aqui." Minutos depois, Clarice entrou, mas não estava sozinha. Ao seu lado vinha um homem que Karine não conhecia, carregando uma pasta grossa de documentos. E atrás deles, para surpresa de todos, entrou Renato, com uma expressão que Karine nunca havia visto nele. Determinação. Dona Carmela. Clarice começou sem cumprimentar ninguém. Obrigada por me receber. Eu trouxe algo que a senhora precisa ver antes de continuar essa parceria com os franceses. Dona Carmela cruzou os braços. Estou ouvindo. Clarice fez um gesto para o homem ao seu lado, que abriu a pasta
e espalhou documentos sobre a mesa. Esta é Karine Campos, sua funcionária estrela. Ou pelo menos é o que ela quer que todos acreditem. Mas o que ninguém aqui sabe é que ela foi demitida por justa causa da Universidade Mondrian por falsificação de documentos e desvio de verbas acadêmicas. Está tudo aqui. Registros oficiais. O silêncio na sala foi brutal. Fernanda arregalou os olhos. Dona Carmela se inclinou para a frente, examinando os papéis. Karine sentiu todos os olhares convergirem para ela como holofotes em um palco que ela não havia escolhido subir. Essa mulher é uma fraude, Clarice continuou, com a voz carregada de satisfação. E se a Brodeur & Associés descobrir que a pessoa que negociou a parceria tem um histórico assim, a senhora perde o contrato e perde a loja. Eu estou fazendo um favor. Dona Carmela olhou para Karine. Isso é verdade? O momento que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas dentro de Karine durou uma vida inteira. Todas as humilhações, todas as noites em claro, todos os sacrifícios, todo o silêncio, tudo havia levado a esse instante. E ela sabia, com uma clareza que quase doía, que não podia mais ficar calada. Dona Carmela, Karine começou, com a voz firme. Eu fui demitida da Universidade Mondrian. Isso é verdade. Mas o motivo é exatamente o oposto do que a senhora Dumont está dizendo. Clarice riu. Claro que vai negar. É o que gente assim faz. Eu não vou negar nada. Karine continuou, abrindo a própria bolsa. Eu vou provar. Tirou o documento do cartório e colocou sobre a mesa, ao lado dos papéis de Clarice. Fui demitida porque denunciei um esquema de desvio de verbas na universidade. Bolsas pagas a alunos fantasmas. Dinheiro desviado para uma fundação registrada na França chamada Institut Lumière. Clarice perdeu o sorriso. E sabe quem é a sócia fundadora da Institut Lumière, Dona Carmela? Está tudo nesse documento, registrado em cartório com firma reconhecida. Dona Carmela pegou o papel, leu e levantou os olhos para Clarice com uma expressão que fez a temperatura da sala despencar. Clarice Moreira Dumont. Dona Carmela leu em voz alta. É a senhora. O silêncio que se seguiu não era apenas silêncio. Era o som de um mundo desmoronando. Clarice ficou paralisada. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. O homem ao lado dela recuou um passo, como se não quisesse ser associado ao que estava acontecendo. Eu fui destruída para proteger esse esquema, Karine disse, agora olhando diretamente nos olhos de Clarice. Perdi minha carreira, minha reputação, minha estabilidade. Virei vendedora para poder pagar o tratamento do meu pai. E durante todo esse tempo, a senhora que lucrou com aquele desvio vinha até esta loja me humilhar em francês, achando que eu era menos que nada. Clarice tentou reagir. Isso é ridículo. Esses documentos podem ser falsificados. Eu nunca... A senhora registrou a fundação com seu nome completo e seu CPF. Karine interrompeu com a calma de quem sabe que a verdade não precisa gritar. Está em cartório público. Qualquer pessoa pode verificar. Foi quando Renato deu um passo à frente. E o que ele disse fez até Dona Carmela arregalar os olhos. É verdade, Clarice. Eu sei que é verdade porque eu vi os extratos bancários. Vi o dinheiro entrando na conta da fundação durante anos. Eu me calei porque era covarde, porque tinha medo de perder o conforto. Mas não mais. Clarice se virou para o marido com uma expressão de puro choque. Renato, o que você está fazendo? O que eu deveria ter feito há muito tempo. Estou escolhendo o lado certo. A sala inteira prendeu a respiração. Fernanda levou a mão à boca. Patrícia, que assistia do corredor, tinha os olhos cheios de lágrimas. Gisele se apoiou na parede porque as pernas não seguravam mais. Seu Amílcar fechou os olhos e baixou a cabeça, como quem testemunha algo que restaura sua fé nas pessoas. Dona Carmela se levantou. Olhou para os documentos de Clarice, depois para o documento de Karine, e então olhou para Clarice com uma frieza que cortava como vidro. Senhora Dumont, a senhora é cliente desta loja há anos. Gastou muito dinheiro aqui. Mas eu não construí a Maison Beaumont com dinheiro sujo. A partir de hoje, a senhora não é mais bem-vinda neste estabelecimento. Clarice empalideceu. A senhora não pode fazer isso. Eu sou sua maior cliente. A senhora era.
E a senhora veio até a minha loja tentando destruir a melhor profissional que eu já tive para proteger um esquema criminoso. Isso não é coisa que eu tolere. Dona Carmela se virou para Karine e fez algo que ninguém esperava. Estendeu a mão. Karine, eu devo à senhora uma desculpa pela ameaça que fiz através da Fernanda, pela demora em reconhecer seu valor e por ter permitido que alguém como a senhora Dumont tivesse qualquer poder sobre o futuro de uma funcionária minha. Karine apertou a mão de Dona Carmela, firme, sem tremer. Obrigada, Dona Carmela. Clarice olhou ao redor, procurando algum aliado, alguma saída, alguma brecha. Não encontrou nada. O homem que havia trazido já estava se encaminhando para a porta. Renato permanecia imóvel, de pé, do lado oposto ao da esposa. Renato, Clarice disse, a voz agora fina como papel. Vamos embora. Renato não se moveu. Vá, Clarice. Eu fico. Foi a última coisa que ele disse para ela naquela sala. Clarice saiu da Maison Beaumont sozinha, sem sacolas, sem acompanhante, sem o sorriso que costumava usar como escudo. A porta de vidro se fechou atrás dela, e ninguém se moveu para abri-la. Quando o som dos passos de Clarice desapareceu, o silêncio na loja se transformou em algo diferente. Não era constrangimento nem tensão. Era alívio. Era justiça. Era o som de uma história que finalmente havia encontrado seu equilíbrio. Fernanda se aproximou de Karine e, sem dizer nada, a abraçou. Patrícia veio logo atrás, com os olhos vermelhos. Me perdoa, foi tudo que conseguiu dizer. Gisele acenou de longe, sem conseguir falar. Seu Amílcar da porta fez o mesmo aceno de sempre, mas dessa vez com os olhos brilhando de uma forma que Karine nunca havia visto. Renato se aproximou por último. Eu vou procurar a Lorena, ele disse. Vou contar tudo e vou tentar merecer o perdão dela. Karine olhou para ele e, pela primeira vez, sentiu que aquele homem estava dizendo a verdade sem esconder nada atrás do silêncio. Boa sorte, Renato. Obrigado, Karine, por tudo. Naquela noite, Karine voltou para casa com o peito mais leve do que havia sentido em anos. Mas antes de entrar, parou na varanda e olhou para o céu. As mesmas estrelas de sempre, a mesma casa simples, a mesma vida humilde, mas tudo parecia diferente, porque ela era diferente. E dentro da bolsa, junto com o documento do cartório e as chaves de casa, estava o e-mail de Philippe Menard com a proposta da Brodeur & Associés, uma proposta que ela ainda não havia respondido, porque a decisão mais importante da vida de Karine Campos ainda estava por vir. E ela precisava ouvir uma última pessoa antes de tomá-la. Karine acordou antes do sol nascer. Ficou deitada no escuro, ouvindo os sons da casa, o tic-tac do relógio da sala, o ronco suave de Dona Mércia no quarto ao lado, a respiração pausada de seu Heraldo, que naqueles últimos dias parecia um pouco mais forte, um pouco mais presente, como se o corpo dele tivesse percebido que a luta da família finalmente estava dando frutos e decidido colaborar. O tratamento coberto pelo plano de saúde havia começado a fazer diferença. Seu Heraldo ainda estava fraco, ainda precisava de ajuda para quase tudo, mas havia recuperado algo que os médicos chamavam de resposta positiva e que Dona Mércia chamava de teimosia de viver. Ele voltara a se sentar na cama sozinho, voltara a contar piadas ruins no café da manhã e voltara a segurar o copo de água com as próprias mãos, mesmo que ainda tremessem. Pequenas vitórias, o médico havia dito. Para Karine, eram imensas. Ela se levantou, tomou banho e foi até a cozinha. Preparou o café do jeito que o pai gostava, forte, com pouco açúcar, e levou até o quarto dele. Seu Heraldo já estava acordado, olhando pela janela com aquele ar de quem conversa com o dia antes de ele começar. Trouxe seu café, pai. Senta aqui comigo, filha. Preciso te dizer uma coisa. Karine se sentou na beira da cama. O pai pegou o café com cuidado, tomou um gole longo e olhou para ela com aqueles olhos que carregavam décadas de sabedoria, construída com serragem, suor e honestidade. Sua mãe me contou sobre a proposta dos franceses, aquela empresa grande. Karine suspirou. Eu ia contar, pai. Só estava esperando o momento certo. E quando seria o momento certo? Quando eu não estivesse mais aqui para dar minha opinião. Não fala assim, pai. Seu Heraldo sorriu. Estou brincando.
Ainda tenho muita madeira para serrar nessa vida. Ele fez uma pausa, colocou o café na mesinha e segurou a mão da filha. Karine, eu vou te perguntar uma coisa e quero que responda com o coração, não com a culpa. Combinado? Combinado. Você deixou tudo para trás por minha causa. Sua carreira, seus sonhos, sua vida em Brasília. E eu nunca te pedi isso. Você escolheu, e eu sou grato por cada segundo. Mas agora a vida está te devolvendo o que tirou. E eu preciso saber, você quer aceitar essa proposta? Karine sentiu os olhos arderem. Pai, eu não posso deixar o senhor e a mãe sozinhos. Quem disse que vai deixar? A gente não some quando você sai pela porta, filha. A gente continua aqui torcendo, rezando, esperando você ligar no fim do dia para contar como foi. Ele apertou a mão dela com uma força que surpreendeu os dois. Eu não criei uma filha para ficar parada. Criei para voar. E se você disser não para essa proposta por minha causa, vai ser a maior tristeza que você pode me dar. Karine não conseguiu segurar. As lágrimas vieram silenciosas, escorrendo pelo rosto, caindo sobre as mãos entrelaçadas dos dois. Chorou porque sabia que o pai tinha razão. Chorou porque amava aquele homem mais do que qualquer palavra em qualquer idioma seria capaz de expressar. E chorou porque, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha permissão para querer algo para si mesma. Obrigada, pai. Não me agradeça. Me prometa uma coisa. O quê? Que nunca mais vai trancar aquela gaveta. Karine riu entre as lágrimas. Prometo. Dona Mércia apareceu na porta do quarto com os olhos vermelhos. Estava ouvindo tudo do corredor, como sempre fazia, como sempre fez a vida inteira. Presente sem invadir, forte sem aparecer. Se vocês dois pararem de me fazer chorar de manhã cedo, eu agradeço, ela disse, enxugando o rosto com o avental. O café vai esfriar. Os três riram juntos. E aquela risada, naquele quarto pequeno, foi o som mais bonito que aquela casa já havia ouvido. Karine sentou na cama entre os dois. Dona Mércia trouxe sua caneca da cozinha e ficou ali, encostada no batente da porta, tomando café junto com a família. Ninguém falou nada por alguns minutos. Não precisava. O silêncio entre pessoas que se amam de verdade nunca é vazio. É cheio de tudo que já foi dito e de tudo que nunca precisou ser. Sabe o que eu mais quero ver? Seu Heraldo disse de repente, quebrando o silêncio com a voz mansa. Quero ver você traduzindo um livro de novo. Lembra quando você trazia aqueles manuscritos para casa e ficava lendo em voz alta em francês? Eu não entendia uma palavra, mas era a coisa mais bonita do mundo. O senhor ficava dormindo no sofá, pai. Dormia nada. Eu fechava os olhos para ouvir melhor. Dona Mércia riu. Karine riu. E seu Heraldo riu daquele jeito que só ele tinha, com o corpo inteiro, mesmo fraco, mesmo tremendo, como se a alegria fosse grande demais para caber só no rosto. Semanas depois, a Maison Beaumont vivia uma transformação silenciosa. A parceria com a Brodeur & Associés havia elevado a loja a um patamar que Dona Carmela jamais imaginou alcançar. Clientes novos apareciam todos os dias, atraídos pelas peças exclusivas e pelo nome que agora carregava o selo de uma das maiores consultorias de moda da Europa. Dona Carmela, que antes comandava tudo por telefone, agora aparecia na loja regularmente. Havia algo diferente nela desde o dia do confronto com Clarice. Menos dureza, mais atenção. Como se ter visto de perto o que quase aconteceu, quase perder a melhor profissional que já teve por causa da arrogância de uma cliente, tivesse ensinado algo que nenhum balanço financeiro poderia ensinar. Numa dessas visitas, ela chamou Karine à sala de reuniões, fechou a porta e, para surpresa de Karine, sorriu. Senta, Karine. Tenho uma coisa para te entregar. Abriu uma pasta e tirou um documento. Era um contrato de sociedade. Dona Carmela estava oferecendo a Karine uma participação minoritária na Maison Beaumont. A senhora não precisa fazer isso, Karine disse, genuinamente chocada. Eu sei que não preciso, mas eu quero. Essa loja sobreviveu por sua causa. E eu sou velha o suficiente para reconhecer quando alguém merece estar na mesa e não atrás do balcão. Karine olhou para o contrato por um longo momento. Dona Carmela, eu preciso ser honesta com a senhora. Recebi uma proposta da Brodeur & Associés para ser diretora de relações institucionais. Dona Carmela não pareceu surpresa. Eu sei. O Felipe me ligou pedindo referências. E sabe o que eu disse?
O quê? Que se eu fosse ele, teria feito essa proposta no primeiro dia. Dona Carmela se recostou na cadeira. Karine, eu não vou te prender aqui, mas quero que saiba que essa participação é sua, independente da sua decisão. Você pode aceitar a Brodeur e ainda ser sócia daqui. As duas coisas não se excluem. Karine sentiu o peito se encher de uma gratidão que não cabia em palavras. Obrigada, Dona Carmela. De verdade. Não, Karine. Obrigada eu. E me desculpa por cada dia em que eu fui parte do problema sem perceber. As duas ficaram em silêncio por um instante. Depois, Dona Carmela fez algo que nunca havia feito com nenhum funcionário em toda a história da loja. Levantou, deu a volta na mesa e abraçou Karine. Um abraço curto, firme, desajeitado. O abraço de quem não tem costume, mas que naquele momento precisava dizer com o corpo o que as palavras não davam conta. Naquela mesma semana, Fernanda organizou um pequeno evento na loja para celebrar a parceria com a Brodeur. Nada extravagante. Flores, champanhe sem álcool, música suave. Mas para os funcionários da Maison Beaumont, era muito mais que uma celebração comercial. Era o reconhecimento de que a loja havia sobrevivido e que todos sabiam exatamente quem era responsável por isso. Karine chegou ao evento e encontrou algo que não esperava. Na porta, ao lado de seu Amilcar, estava Dona Zuleide, com um sorriso imenso e uma jovem ao lado que só podia ser uma pessoa. Isadora? Karine perguntou, sentindo o coração acelerar. Dona Zuleide abriu os braços. Minha neta quis conhecer a moça que fez a avó chorar de felicidade numa loja de roupa fina. Isadora se aproximou. Era uma jovem de sorriso aberto e olhos inteligentes, usando o vestido que a avó havia comprado com o dinheiro juntado de feiras e costuras. O vestido caía perfeitamente, como se tivesse sido costurado sob medida para aquele momento. A senhora mudou a vida da minha avó naquele dia, Isadora disse com a voz embargada. E mudou a minha também, porque quando eu vesti esse vestido na formatura, eu não estava usando só um tecido bonito. Estava usando o amor da minha avó e a certeza de que ainda existem pessoas boas no mundo. Isso eu devo à senhora. Karine abraçou as duas. Ali na porta da loja, na frente de todos, sem se importar com quem via ou o que pensavam. Dona Zuleide chorava. Isadora chorava. E Karine também, porque aquele abraço era a prova viva de que as coisas que realmente importam não custam milhões de euros. Custam presença, empatia e a coragem de tratar o outro com dignidade quando ninguém está obrigando. Seu Amilcar, ao lado, tirou os óculos e limpou com a manga da camisa. Não era poeira. Todo mundo sabia que não era poeira. Dentro da loja, mais uma surpresa esperava. Patrícia se aproximou de Karine com uma caixa pequena nas mãos e uma expressão que misturava vergonha e carinho genuíno. Karine, eu e a Gisele compramos isso para você. Não é nada caro. Mas a gente queria te dar alguma coisa que mostrasse que a gente aprendeu, que a gente mudou de verdade, e não só porque você virou importante. Karine abriu a caixa. Dentro havia um marcador de livros artesanal, feito à mão, com uma frase bordada em linha dourada. Ninguém nunca perguntou, mas ela sempre soube. Karine levou a mão à boca. A frase que havia dito para Fernanda na sala dos fundos, no dia em que revelou quem era, havia se transformado em algo maior do que ela jamais imaginou. Não era mais apenas uma resposta. Era um lema. Um lembrete de que o valor de uma pessoa não depende de quem pergunta. Obrigada, foi tudo que conseguiu dizer. Mas a forma como apertou a caixa contra o peito disse o resto. Gisele, que estava logo atrás de Patrícia, deu um passo à frente com os olhos vermelhos. Karine, eu quero que saiba que eu tenho vergonha de como agi. Não por medo de você agora, por vergonha de mim antes. A senhora me ensinou que a gente perde muito quando julga alguém antes de conhecer. Karine segurou a mão de Gisele e apertou sem dizer nada. Às vezes o perdão não precisa de palavras, precisa de presença. Fernanda se aproximou com uma taça na mão e um sorriso que parecia carregar meses de peso finalmente aliviado. Atenção, pessoal, eu quero fazer um brinde. Levantou a taça e olhou diretamente para Karine. A mulher que salvou essa loja sem pedir nada em troca, que nos ensinou que o valor de uma pessoa não está na roupa que veste, nem no idioma que fala, mas na forma como trata quem não pode oferecer nada em troca. A Karine,
A Karine! O coro ecoou pela loja, e dessa vez não era educação corporativa. Era verdade. Dias depois, Karine estava na sala dos fundos da Maison Beaumont, terminando de redigir o e-mail que mudaria o próximo capítulo da sua vida. Aceitava a proposta de Philippe Menard como diretora de Relações Institucionais da Brodeur & Associés para a América Latina, com base na cidade onde morava. Sem precisar se mudar, sem precisar abandonar os pais, sem precisar escolher entre o sonho e a família. A vida que durante tanto tempo a obrigou a escolher entre o que amava e o que precisava, finalmente havia encontrado um caminho onde as duas coisas podiam existir juntas. Antes de clicar em enviar, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Renato Dumont. Continha apenas uma foto e uma frase. A foto mostrava Renato sentado num banco de praça ao lado de Lorena. Os dois estavam rindo. Não era uma risada posada ou forçada. Era o tipo de riso que nasce quando duas pessoas finalmente se reencontram depois de um longo inverno. Lorena tinha a cabeça encostada no ombro do pai e Renato segurava a mão dela como se tivesse medo de que ela desaparecesse de novo. A frase dizia: "Obrigado por me lembrar que nunca é tarde para fazer a coisa certa." Karine olhou para a foto por um longo tempo. Pensou em tudo que Renato havia sido. O homem silencioso, o covarde elegante, o marido que assistia sem agir. E pensou no que ele estava se tornando. Um pai tentando reconstruir uma ponte que ele mesmo havia deixado desmoronar. Não era perfeito. Talvez nunca fosse. Mas estava tentando. E tentar, quando tudo dentro de você diz para ficar parado, já é um ato de coragem. Ela sorriu, guardou o celular e clicou em enviar. Naquela noite voltou para casa e encontrou seu Heraldo na varanda. Sentado, sozinho, com as próprias forças. Olhando para o céu com a mesma expressão que tinha quando Karine era criança, e ele apontava para as estrelas dizendo que cada uma era o sonho de alguém que não desistiu. "Pai, o que o senhor está fazendo na varanda?" "Esperando você, ué. Sua mãe já dormiu e eu quis tomar um ar. Fazia tempo que eu não via essas estrelas de perto." Karine se sentou ao lado dele. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo os grilos e sentindo a brisa da noite. O mesmo céu de sempre, a mesma casa simples, a mesma varanda com flores de Dona Mércia. Mas tudo parecia diferente, porque eles eram diferentes. Então seu Heraldo, sem tirar os olhos do céu, disse: "Você aceitou a proposta?" "Aceitei, pai." "Então aponta para uma estrela." Karine riu. "Para quê?" "Porque agora essa estrela é sua. Você não desistiu. E o céu precisava saber." Karine apontou para a mais brilhante que encontrou. E ficou ali, de mão estendida para o céu, ao lado do homem que havia lhe ensinado tudo com as mãos e com o coração, sentindo algo que durante anos achou que nunca mais sentiria: paz. Dentro da casa, em cima da cômoda, a gaveta que um dia guardou diplomas esquecidos e sonhos engavetados estava aberta, completamente aberta. E dessa vez, não havia mais nada para guardar ali dentro, porque tudo que estava na gaveta agora vivia do lado de fora, assim como Karine.